Há quem viva nesta vida, poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom é mesmo deixar saudade no coração de alguém. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. E hoje temos aqui conosco uma convidada super especial, a Dona Ludmar. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. A Ludmar, ela vem lá de Praia Grande. Então, Ludmar, conta um pouquinho para o nosso público sobre você. Então, eu sempre gostei muito de ler, escrever, estudar, das palavras rimadas, então, desde pequena um fascínio pelas palavras rimadas. Mas na época em que eu era criança, adolescente, assim, as mulheres não eram muito incentivadas a estudar, né? A mulher tinha que ter os dotes caseiros, né? Cuidar da casa, do marido. Então eu não tive a oportunidade de estudar. Eu estudei só até o 4º ano, peguei o diploma, que é o que acontecia naquela época, e parei. Um pouco também porque nós éramos muitos irmãos e pobres, assim, né? Não tinha condição. Então, mas eu não me conformava de ter parado de estudar, eu queria ter continuado. Então eu busquei nos livros uma continuação, né? Então eu li muito. Então, e aí passou o tempo, não fui mais, aí eu me casei. Eu até tinha pensado, assim, que quando eu me casasse, eu voltaria a estudar, mas o meu marido, ele pensava como as pessoas daquela época. Porque ele era muito ciumento comigo, os homens eram muito machistas naquele tempo, então ele achava que também, que a mulher tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos, e questionava. E sempre que eu falava que eu queria voltar a estudar, ele ficava nervoso, né? Por quê? Então não teve jeito, porque assim, eu não queria criar atritos, né? Que a gente vivia bem. Então tocava nesse assunto, se criavam uns atritos. Então, quando os meus filhos foram para a escola, assim, tipo 5ª, 6ª, 7ª série, então o que eu fazia? Eu chegava em casa, meu marido trabalhava à noite e ficava o dia inteiro em casa, né? Então eu falava para as crianças, ó, quando vocês chegarem em casa, fala que a professora pediu para olhar o seu caderno, para a professora pediu para tomar o seu ponto, né? Porque assim era uma maneira de eu aprender. Então meu marido achava que eu estava ensinando as crianças, né? Mas era uma maneira de eu não ficar muito defasada. E aí meu filho até ainda falou, pô, deixa a mamãe estudar, né? Mas não teve jeito, né? E aí cada vez eu buscava mais nos livros. Essa parte, então, das palavras rimadas, né? Os grandes poetas, as escolas literárias, né? E no fim, quando ele faleceu com 51 anos. E aí eu estava com 50. Aí eu pensei, bom, agora, né? Não tem mais a mãe que não incentivava muito. E aí eu fui para uma escola que tem lá na Praia Grande, né? O São Francisco de Assis. E ali eu fiquei da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. E ali, aqueles poemas que estavam na gaveta há tanto tempo, comecei a mostrar. E comecei a me aprimorar mais nas rimas, tudo, né? E aí um dia a minha professora falou, pô, tá tendo um concurso ali em São Vicente, sobre preservação do meio ambiente, e eu não me sentia ainda capaz. Sabe quando você parece que ainda não está se soltando assim, né? Mas eu fiz. Aí cheguei lá, ainda pensei, meu Deus, só tinha teólogos lá, presidente da academia de letra, editor. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui na 6ª série com essa idade, né? E aí eu saí de lá com medalha de bronze. Olha e aquele foi um incentivo muito bom. E aí todo mundo começou aqui, então eu fui me
me soltando, e aí eu comecei a ganhar tanto prêmio. Mandava lá para o Rio Grande do Sul, era primeiro lugar, mandava não sei para onde, segundo lugar, terceiro lugar, aqui na Academia de Vicentina de Letras mesmo, eu ganhei vários prêmios, e aí ganhei acho que uns 40 prêmios. E aí ficou a faculdade, né? Ficou faltando a faculdade, que eu tinha muita vontade de fazer letras ou jornalismo. Sim. Mas eu não dava, né, para pagar, assim. E eu fiz o Enem, fui muito bem no Enem, mas eu trabalhava muito naquele tempo. Eu cuidava dos apartamentos lá na Praia Grande para as pessoas. E aí apareceu uma oportunidade de fazer a pedagogia. Ganhei 100%. E aí, como eu faço um trabalho nas escolas, nas comunidades, com bastante crianças, adolescentes, sempre gostei de fazer isso, eu falei assim, olha, a pedagogia vai me ajudar nesse ponto, né? Então, fui com 60 anos, me formei com 63 e, de fato, optei por não dar aula. Sim. Porque o trabalho que eu faço nas escolas, eu me sinto muito bem fazendo isso que eu faço. Incentivo a escrita, incentivo a leitura, apresentação de poemas, roda de conversa, né? Então, parece que eu me sinto mais leve e continuo fazendo. Vou em muitas escolas, mês de maio, e aí um professor vai falando para o outro, tem uma escola lá, é o SEJA, né? Que também é de adultos, mas é estadual. Então, eles me chamam para tudo lá. Às vezes é um trabalho que eles precisam fazer, eu vou lá, incentivo. Eles fazem um sarau em novembro, né? Então, são 16 anos que tem esse sarau, eu tenho 16 certificados. Nossa, que eu vou lá sempre. Eu gosto muito de fazer essas Bem coisas. boa, então. Eu gosto muito de fazer essas coisas. Eu estou sempre lendo, sempre aprendendo, sempre pesquisando, sempre participando. Sou da Casa do Poeta, lá já faz 28 anos que eu estou na Casa do Poeta. Participei do Clube de Poeta do Litoral, que era da Cláudia Brino, e criei uns grupos também, que eu gosto muito do tema, que é o absurdo. Sim. Né? Adoro do Samuel Beck e Unesco, assim, né? Então, criei as Mulheres Absurdas, também a gente leva, né, esse trabalho. Entendi, Ludmar. O nosso bate-papo está muito legal. Realmente é uma história de superação, né? Hoje no nosso programa a gente não está falando só sobre poesia, a gente está falando sobre superação, sobre força de vontade e sobre conquistar aquilo que se almeja através de dedicação, né? É muito importante isso. Agora a gente vai fazer um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. Reflexo da infância. Ao passar pela loja de espelhos, assustou-se. Num deles, viu-se refletido como se ainda criança fosse. Ele, um velho já tão distante da infância, a imagem mostrou-lhe a língua. O velho devolveu o gesto e riram muito daquilo. Ficaram fazendo caretas e danças engraçadas.
Depois de um tempo, a imagem começou a se apagar. Ainda um último sorriso maroto no rosto do garoto. As pessoas se condoíam daquele velho que sorria e gesticulava em frente ao espelho, o tempo todo com a língua de fora. Deve ser louco, com pena pensavam. E o velho se deleitando com as lembranças de outrora. Depois, feliz, seguiu o seu caminho. Sentia-se revigorado com seu coração de menino. Muito bom, Ludmar. Agora a gente já conversou sobre a sua vida, sobre a sua história linda de superação, Muito inclusive. obrigada. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que é esse processo de escrita, né? Porque você tem bastante conteúdo. Sim. Então, eu tenho uma certa facilidade. Sim. Que eu vejo alguma coisa, já parece que... Às vezes eu acordo de manhã e parece que o poema já vem pronto, entendeu? Às vezes um sonho que eu tenho, uma conversa que eu escuto, uma coisa assim. E eu gosto muito da poesia que é crítica. Que ela é crítica, ela é mais pendida para o lado real. É assim, que não seja tão... Eu acho bonita essas poesias melosas, assim, sim. Mas eu gosto muito daquela coisa crítica, daquela coisa que te faz refletir. Então, se eu vejo uma coisa assim, eu já penso em falar sobre aquilo de um jeito não agressivo, mas que faça as pessoas refletirem. Um dia uma noite eu sonhei com o deserto do Atacama, lá no Chile, né? E eu acordei de manhã e eu pensei, o que leva uma pessoa a sonhar com o deserto do Atacama, né? Então eu falei assim, eu devo ter visto alguma notícia, né? Nossa, e aquilo veio pronto. Assim, eu descrevi o deserto do Atacama e por coincidência eu pus uma bicicleta no poema, atravessando o deserto do Atacama e depois, pesquisando, eu vi que tem uns ciclistas que eles se arriscam, né? Porque lá é um local difícil, né? Eles se arriscam a passar lá com a bicicleta. Então é assim, as minhas emoções, os meus medos, eu tenho a síndrome do pânico. E um dia, ele está controlado, toma medicamento, tudo, mas um dia eu estava tão assim, e eu coloquei para fora o que eu estava sentindo, o que o pânico me fazia sentir. E ele foi tão verdadeiro que as pessoas falam, sabe, se comovem até. E esse poema já me deu 3 prêmios, porque é uma coisa... Então, eu coloquei tudo aquilo que eu estava sentindo. E para mim, assim, às vezes eu ponho a minha raiva, a minha esperança, é uma mistura, assim, e quase tudo é rimado. Às vezes eu penso rimado. Engraçado, eu estou pensando assim, já vem a rima pronta, né? Agora eu estou me arriscando mais na prosa, na crônica, né? A prosa também, procuro falar da atualidade, das coisas que estão acontecendo. Mas, assim, tanto que, o meu livro, né, Emoções e Outros Sentimentos, porque é emoção mesmo, é sentimento. Tudo que eu escrevo é o que eu sinto. É o que me bate num quadro que eu vejo, numa situação do cotidiano. Então, aquilo eu procuro transformar. Porque se eu for falar sobre aquilo, não vou conseguir. Então, eu passo para o papel, porque aí ele sai do jeito que eu imaginei, sim, do jeito que eu criei, do jeito que eu queria. Assim, e sempre ouvindo muito, né, os grandes poetas, e sempre pesquisando. Você me deixou curiosa. Você conseguiria compartilhar essa poesia que você falou que ganhou 3 prêmios? Do Pânico? Sim. Deixa eu ver onde é que ela está. Me deixou muito curiosa. Porque foi muito difícil até... Meu Deus, cadê? Será que não está nesse livro? Porque, assim, foi muito difícil até descobrirem. Sim.
até descobrirem que era o pânico, né? Até uma médica lá em São Paulo descobriu. Até então as pessoas não entendem. Sim. As pessoas acham que é frescura, fraqueza, está se entregando. E a pior coisa que tem é falar, você que está se entregando, você que é culpada, né? Então você... E aquele dia eu coloquei o que eu sentia mesmo, né? Então vamos lá. Pânico. Paredes se movem, asfixiam. Abra a janela, grades maciças. Lustre balança, luz distorcida. Busco a sacada, está trancada. Num supetão vou para o sótão. Quinquilharias no chão, lembranças guardadas no velho baú. Fotos amareladas despertam em mim extinto urubu. Fortaleço-me nas carniças de águas passadas. Moinho parado, cada minuto uma eternidade. E na insanidade desse instante, eu procuro no sótão algo cortante. Que a gente chega até a pensar em desistir, né? Então era isso que eu via. Parece que as janelas estavam fechadas, parece que você não conseguia subir. É isso que o pânico te dá. Então eu passei, parece que dá um alívio, né? Quando você fala assim, nossa, então depois você lê, parece que dá um conforto, olha, dividir comigo mesmo, né? A poesia, ela tem esse poder, né? Tem esse poder. De comunicação. Comunicação. Para você poder compartilhar aquilo que você Isso. está sentindo, aquilo que você está pensando Isso. com as outras pessoas. Isso. E agora, brevemente, eu gostaria que você falasse o que você pensa em relação à poesia estar nesse campo da educação. Qual é a importância da poesia estar ali? Muito importante. A presidente da Casa do Poeta, uma das fundadoras, que era uma senhora muito inteligente, ela era historiadora, ela sempre falava, não existe poeta violento. Existe poeta louco, né? Poeta louco, destrambelhado, avoado, mas por quê? Porque ele acostumou a lidar com os sentimentos, com as emoções, e hoje em dia é muito importante. Sim. Eu vi isso lá num projeto que eu estou lá, que ninguém queria, poesia é muito chato, e eu fui falando, e todos fizeram. Todos fizeram poema e eles gostaram. E hoje eles transformei num livrinho os poemas dele. E hoje eles têm vontade de rimar. E eu acho que é muito importante que não se perca isso nas escolas. Sim. Não se perca. Como aqueles poetas mais antigos, era outra linguagem, rebuscada, né? Tem umas palavras que já nem existem, mas começa com uma coisa mais simples. Acessível, né? Que eles é que nem eles falam, o jovem, você tem que falar a linguagem dele, e você tem que chegar nele para depois ele vem. Isso. Não chega já querendo muito rebuscada. Sim. Chega falando a linguagem dele, dá atenção, transforma aquela música, fala para ele que aquela música é um poema. Você não gosta de poema, mas você está cantando, sim, né? Inclusive, a Ludmar, ela tem um currículo aí em relação aos jovens, né? Depois do intervalo, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já.
Estamos retornando agora do nosso intervalo. Muito obrigada por você ter permanecido aí do outro lado. Ludmar, agora explica como que é essa questão que você ficou conhecida como a vovó do rap. Então, eu sempre gostei do rap, né? Da batida do rap. Aquela batida do rap é contagiante. E eu tinha amizade com 1 ou 2 rapazes, assim, né? Grandes amigos meus, que já era do rap. E nós fomos num evento e, de repente, um começou a falar daqui, outro respondia de lá. Aquela coisa assim, né? Eu fiquei encantada com aquilo, né? E aí eu comentei com eles que eu estava tentando fazer uns rap e tal. Ele falou assim, que legal. Mostra pra gente e tudo. Daí eles me adotaram. Eles me adotaram e a gente fez muita coisa junto. A gente foi na Feira da Pompeia, em Santos, nós fomos em Guaratinguetá, nós viemos aqui em Cubatão. E aí, aquilo chamou a atenção por ser uma senhora, né, de cabelinho branco. Uma senhora de cabelinho branco chamou a atenção. E quando eu vi, menina, eu estava na Fátima Bernardes, no Hoje em Dia, Domingo Espetacular, no Auto Esporte. Ficou conhecida nacionalmente. Nossa, fui fazer a propaganda do Lollapalooza lá no Rio Grande do Sul. E aí o negócio, aí todo mundo, a vovó do rap, a vovó do rap, a vovó do rap. Então, até adotei, né, o bonezinho, o medalhão, o bermudão. E foi muito bom, porque daí eu fui conhecer a periferia, né? Fui conhecer a periferia, que lá tem muito talento na periferia, Sim. né? E tanto que eles falaram assim, a senhora precisava lançar um livro de poesia periférica. Então eu lancei rimas inteiras para todas as quebradas. Legal. E agora quando eu vou na escola, né, a gente faz o que tem que fazer lá e sempre termina com rap. E aí quando eu ponho o boné e coisa, vai a loucura, né? E tem uns que eles gostam bastante. Sim, compartilha com a gente, então. Olha, mano, presta atenção, o que eu vou dizer não é brinquedo não, é coisa muito séria, se liga na matéria, o mundo está pedindo socorro, na rua, na escola, na favela, no morro, só não vê quem não quer, seja então o que Deus quiser, e Ele quer muita paz, muito amor no coração. O homem não aprende, arruma confusão, destrói a natureza, pratica amarração, na política só corrupção, esquece da paz, pensa na guerra, cria o inferno aqui na terra. Fique sabendo, todos vocês, que esse quadro se pode reverter, basta um pouco de boa vontade e a felicidade vai aparecer. Vamos juntos trabalhar, vamos dar muito sorriso e o nosso mundo vai virar um paraíso. Muito bom, Ludmar. Você é uma caixinha de surpresas. Faz de tudo. É, de tudo um pouco. Ludmar, agora eu gostaria que você deixasse para o nosso público uma mensagem de esperança e também para aquelas pessoas que estão começando nesse mundo da poesia, nesse mundo da escrita. Sim. O que você pode deixar de mensagens para essas pessoas? Então, eu sei que hoje em dia tá meio difícil de passar esperança, né? Sim. Com esse caótico que tá, esse mundo caótico que tá, mas a gente não deve perder. E assim, na escrita, quanto mais a pessoa lê, mais ela vai sentir vontade de escrever. Sentiu vontade de escrever? Escreve. Passa para o papel aquilo que você pensou naquela hora. Veio uma frase? Passa. Veio uma rima? Passa. E leia. Leia muito. Ler é gratificante. E assim, as pessoas que passam de uma certa idade, acham que tem tempo sim, sempre há tempo para tudo. E os jovens às vezes a gente critica, mas às vezes eles não têm oportunidade de conhecer. Mostra para o jovem uma poesia legal, ouçam a poesia dos jovens e o mundo com certeza vai ser bem mais bonito. Muito bom. Ludmar, e se as pessoas que estão nos assistindo quiserem entrar em contato com você, como que faz para poder te encontrar? Então, eu estou no Facebook, né? Ludmar Gomes Molina, estou no WhatsApp. E eu estava no Instagram, mas ele foi bloqueado porque andaram fazendo umas coisas lá
no meu Instagram, que está bloqueado por enquanto, né? O Instagram era bem melhor, né? Sim. Mas por enquanto é no Facebook, né? Ludmar Gomes Molina e o WhatsApp. Pode deixar o seu número. É 13 991 30 0203. E eu tenho vários grupos, né? Se alguém se interessar pelas Mulheres Absurdas, que é muito divertido. É tão absurdo que chega a ser divertido. Para você ter uma ideia, um dos temas, eu fiz um encontro da Maria Antonieta com a Lady Gaga. Um bate-papo com ela. Então, se alguém se interessar, a gente pode fazer. Se alguma escola quiser apresentar, a gente apresenta. E estamos por aí, nas quebradas. Ludmar, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi muito bom o nosso bate-papo e com certeza ficou uma mensagem de esperança, de fé e de acreditar sempre que o futuro pode ser melhor. Pode ser melhor. Depende, né, de cada um, das pequenas coisinhas, que a gente só pensa nas coisas grandes para mudar, mas se a gente começar a mudar as pequeninas coisas do dia a dia, vai fazer uma grande diferença. Sim, com certeza. Muito obrigada, Ludmar. Até a próxima. E para você que está aí do outro lado da tela, também agradeço pela sua companhia durante esse programa de hoje. E para finalizar, fiquem agora com um pequeno trecho do podcast nordestino. Senhores críticos, basta, deixai-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima deste matuto plebeu. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a cabana, canto o sertão que ele é meu. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho. Não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio, da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola. Pois meu verso é como a foice do caçaco corta-cana, sendo de cima para baixo, tanto corta quanto espana. Sendo de baixo pra cima, voa do cabo e se dana. Minha gente, é assim que a gente abre o podcast nordestino especial de 5 anos de história, pessoal. Porque a gente não fala do Nordeste, a gente não diz que é Nordeste, a gente é o Nordeste. A gente sente isso aqui todos os dias das nossas vidas. Eu, todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, todos vocês que compartilham, todos vocês que fazem parte dessa história. Desde o episódio 1º, o podcast nordestino até agora, 200 e pouco, mais de 300 fora os que a gente enumerou. A gente tem um pedaço de cada um de vocês. De todos vocês que participaram comigo, que muitos estão aqui, e todos vocês que nos assistem, que nos seguem, que nos compartilham, que estão com a gente aí diariamente em todas as redes sociais.